Olá, muito boa noite, 18 horas e 36 minutos desta quarta-feira, hoje dia 9 de novembro de 2016. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Para onde mais, Paulo Daniel? Para Sapiranga, onde mais, gente? Me ajudem, eu estou destreinado. Estância Velha, Nárnia, Campo Bom, Nárnia. Será que o Bush está nos olhando hoje? Eu acho que o Bush e hoje pensando está assim, num vocês retiro achavam que os espiritual. republicanos não podiam ser mais efetivos? Não é uma questão de ser efetivos, os republicanos não podiam ser piores que o Bush. Bom, mas aí o senhor está usando essas palavras, não sou eu. Não, eu estou dizendo. O governo desse senhor nem começou ainda. Ok, Rodrigues. Daremos uma chance a Donald Trump. O meu colega aqui do lado é professor, né? O professor não resiste a uma correção, né? Perfeito. Então vamos voltar e vamos chamar o George de Bush. George W. George W. Bush. W de Júnior, não é? Paulo Daniel, muito boa noite. Boa noite, Seja muito Rodrigo. bem-vindo a esse espaço. Sempre é bom estar aqui, né, Rodrigo? Fazia tempo que eu não te enxergava Fazia por muito aqui. tempo, eu tive muitas atividades agora, uns 2 trabalhos, algumas renites atacantes, e aí a coisa ficou meio ruim. Pensa esse nariz todo, né, com renite, então o troço é complicado. Quer dizer, o nariz desse tamanho não serve para muita coisa, é isso? Não, o meu nariz, se o MST descobrisse o meu nariz, eles invadiriam o meu nariz, porque ele é um latifúndio improdutivo, cara. Eu tenho um nariz desse tamanho que é entupido, que tem rinite. Mas na ponta direita, lá, na extrema direita, como eu gosto de falar, também não ficamos mal de nada. Nosso pequeno Trump. Na extrema direita, o nosso pequeno Trump. Não, na realidade é um nariz improdutivo em tese, né? Porque tem a questão, Marco, muito boa tem noite. a questão da fauna também, que são os tatus, né? Então, Que isso, Fernando Marco? Não começou o programa direito? Pois é. Tu já está falando coisa aqui. Parabéns ao nosso novo presidente da nação, que é a maior nação do mundo, né? Que é o nosso querido Donald Trump. E aí eu me lembrei, em 1990, eu num apartamento com uma gata, como diria o Chicão Tofani. Estava demorando. Eu tinha falado E só aí, tatu. explodiu a guerra no Iraque. que merece. George Bush pai explodiu a guerra no Iraque e eu estava lá com a guria e a guerra estourando, e daí a cobertura, aquela cobertura da Rede Primeira Globo, guerra, foi uma né? coisa horrível aquilo para nós, para mim era a Terceira Guerra Mundial. É verdade. Eu um guri recém saído da igreja. É verdade. Poeiros. E pensando, olha, eu estou com essa guria aqui em situação pecaminosa, porque eu estou em vias de fornicar, eu vou cometer pecado. Fala Não, da mas- guerra e do não. imperialismo americano. Não, daí é tudo Os isso. detalhes mórbidos do senhor com essa moça não nos interessam. Não, até porque não aconteceu nenhum detalhe mórbido. Ficava só Exatamente. tomando chá e tomando, né, Exatamente. tomando refri, aquela coisa toda, e com o medo da Terceira Guerra Mundial, do Armagedon, do Apocalipse, não aconteceu nada. Então, naquela noite eu não pequei. Até porque eu mais tava... medo. E isso foi verdade. Em Inclusive está no meu livro de 1990, crônicas aí que vai ser lançado. ano Mais que vem. medo em 1990 ou em 11 de setembro? Pois é, na realidade é cíclico, né? Isso é, tudo a gente está vendo, né? Passa um tempo, tem uma revoada assim, de partidos de esquerda, de partidos mais humanistas, né? De lideranças mais humanistas, com a Michelle Bachelet no Chile, com o Hugo Chávez na Venezuela, com a Cristina Kirchner na Argentina, o Fernando Lugo no Paraguai, o nosso querido, nosso mestre Mujica, né, Pepe Mujica aqui no Uruguai, o Lula e a Dilma aqui no Brasil. Acabou essa fase. Agora é direita e a gente tem que se preparar para o Bolsonaro, que é o que vem, é o que se apresenta, né? Então, o que poderia ser a tragédia, que até era uma coisa até tragicômica, até poderia ser uma caricatura de um presidente, a realidade está se fortalecendo, a realidade é assim, é a direita isso aí. O professor Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação, publicou hoje de manhã no Face dele que ele até pesquisou, mas as passagens para Marte no decolar.com estão canceladas até 2030. Eu adorei o post que tu fez, Paulo. Hoje sobre Botou uma nave espacial ali dizendo, estamos indo. Estamos indo. Hoje de manhã, na verdade, estou acordado desde as 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã eu me acordei e a minha esposa disse para mim, Daniel, o Trump ganhou. E aí nós dois não dormimos mais.
né? Porque, cara, eu tenho uma filha de 4 anos, eu penso no futuro, não só meu, mas no mundo. E aí eu fiz a barbaridade de ir para a internet e olhar os comentários. Agradeço a Nossa Senhora de Fátima pelo bem ter vencido o mal. Deus sempre vence. A América será grande novamente. Isso aí foi escrito por uma senhora do interior do Amazonas. É isso aí. Cara, eu fico pasmo porque as pessoas... Eu achei que ia dizer outra coisa. O quê? Não, eu fico Pasmo. Pasmo. Eu sou um homem que pasma frente assim. Prezo a moral e os bons costumes, né? Estou quase... É a antítese do Fernando Marco. A antítese do Fernando Marco, exatamente. Por quê? Inclusive na beleza. O Fernando Marco é bonito desse jeito e eu tenho esse déficit. Queria jogar na mesa. Mauro Blankenheim, muito boa noite. Boa noite. Também prazer te ter de volta, porque na semana passada nós não tivemos programa, né? É. Mas é te ter de volta porque Mas faz não- 15 mas- dias que eu não te tenho. Mas não tem sentido eu vir aqui se não tem programa. É verdade. Lastimável, inclusive, não vim tomar um café com a gente de vez em quando. Eu sinto uma certa ironia quando o pessoal se refere a George W. Bush, né, e ao filho. Bush. Bush. É. E fico pensando assim, se houve alguma vez nessa civilização nossa um pai e um filho que fossem eleitos presidentes dos Estados Unidos ou de qualquer outra nação, né? Então eu acho que é uma alusão ao Teve o Papa Doc e o Baby Doc também no Haiti. mas E tem os coreanos. é o Bob, eu acho que é o Bob, Bob pai é o e Pop- Bibo filho, Pop né? pai, Pop Essa é a filho. brincadeira, né? Fala pop, meu filho pop. Ô Mauro, a minha dúvida é, o que é mais aterrorizante para o mundo? Foi o 11 de setembro, onde estava todo mundo meio tonto? Ou foi o 11 de 9, ou foi o 9 de 11? Sem dúvida o de setembro, né? Mas e é isso que a gente ainda não sabe o que vem pela Bom, frente? eu acho que Porque lá eu foram acho só que- 3 mil mortes, né? Não, Só. mas eu vejo assim, ó, o Trump, né? O Trump fez muita coisa que, na verdade, nem ele acredita, disse muitas coisas. Há um ano, ele e a esposa, por sinal muito bonita, né? A esposa do Trump, né? Hoje já saiu na ZH uma versão de Bela Recatada e do Lar, falando sobre a mulher do Trump. Ele, É ele e o patético. casal Clinton conviveram na mesma festa de casamento, quer dizer, no fundo, são os dois lados da mesma mão, né? O dorso e a mas- palma, né? Então, se elegerem lá PMDB ou PSDB, É um fanfarrão? O cara dizer que vai construir um muro ao redor de todo o México, ao redor não, né? Na divisa de todo o México, são aí, sei lá quantos milhares de quilômetros. E aí vai mandar a conta para os caras pagar depois. eu acho muito difícil assim tu enfrentares uma Hillary Clinton, né? Porque uma ex, né, primeira dama que se lança a presidente, ela tem todo um glamour em volta dela. Basta ver assim a elegância com que ela se apresentou nos comícios e tal, muito elegante, né? Roupas muito bem desenhadas e ela tem realmente um glamour assim que é difícil. E aí o cara se opôs de uma forma total, assim, grosso mesmo, né? Ogro, né? E eu acho que aquilo ali é um pouco de fanfarra mesmo, né? Não tem. Pois é, Não há como chegar à presidência dos Estados Unidos e executar aquelas coisas mirabolantes que ele exercitou nos comícios e nos debates. eu Isso percebo não tem ele meio menor como um cabimento. Sartori sem a omissão. O Sartori se elegeu no Rio Grande do Sul sem dizer um projeto, nenhum projeto. E o Trump se elegeu com frases de impacto. Vou construir um muro sobre o México, aquela mulher é gorda, e esse tipo de misoginia. Ou seja, frases de impacto que cativam o eleitor mediano despolitizado totalmente. Redneck, aquele cara assim lá do fundão, no Caipira. rancho do Texas, que está olhando e dizendo... Ohio. Ohio. Vocês viram, acho que foi em Utah, que a Hillary ficou em terceiro, porque eles tinham um próprio candidato lá, que é a direita de Trump, que o cara é mormon, alguma coisa Partido assim. Libertário, não é? Se é Utah, é Mormon mesmo. É, Utah ele é Salt mormon. Lake City. Isso, provavelmente. exatamente, provavelmente ali. Então a Hillary ficou em terceiro, ou seja, tinha alguém mais à direita do que o Trump, que ficou em segundo depois dele. E o Partido Verde que fez 0,8, quase 0,9% dos votos. Né? Não, o Ayrton teve por lá, não. Mas, então, eu ia dizer, só não teve um desempenho tão bom quanto em Novo Hamburgo. Pois é, Foram tô aí indo. 13%, 12% dos votos em Novo Hamburgo, né? Lá foi 0, mas é um número considerável se a gente olhar para os números que o Partido Verde Mas atinge no Brasil. Eu acho que dois fatores foram decisivos nessa eleição. Uma candidata feminina. Exatamente. O americano é
um eleitor conservador. Né? Então, não vai ser dessa vez. Já tivemos um presidente negro, que foi um mega passo. Né? E o outro aspecto que eu penso assim sobre a Hillary é o que eu já tinha levantado antes, né? Que ela é o establishment. Né? E o povo também está um pouco cansado. Ela é o próprio establishment. O povo está um pouco cansado, assim como no Brasil também, do político profissional de carreira. Né? O povo está querendo ver o Dória, né? Alguma coisa diferente. E ela, me parece, desde que eu me recordo, quando no final do primeiro governo Clinton, eles já mostravam ela como uma pré-candidata no futuro próximo. Que ela se preparou desde a faculdade para ser presidente dos Estados Unidos. Mas essa história ronda a trajetória do próprio Clinton. Exatamente. Exatamente. Porque ela foi que levou ele para ser o homem Clinton teria que ele pedido foi, autógrafo para o Kennedy, em certa ocasião, né? Não sei. John Kennedy, lá pelos anos 1960. E aí, quando ele foi lá e se aproximou do presidente, ele pensou, um dia eu vou estar nesse lugar aí. E como o confessar tem poder, né, Fernando Marco? Eu já estou preparado para isso. Está com a minha foto pronta aí, Vanderlei? Eu estou preparado para o que está vindo por aí. Já tô preparando o meu visual. Por favor, senhor. Tcharam. É um cabelo à lá Donald Trump, né? O que tu acha, Mauro? Tu acha que vinga? Gostei bastante. O que tu acha, Fernando Marco? Quem é o cabeleireiro que assinou essa produção aí? Letícia Milhavaca Splendor. Eu vou lá fazer um cabelo igual, então, porque como Nada eu tenho planos, que o Photoshop não resolva na vida da gente. Como eu tenho planos de ser candidato a prefeito em 2020 e assim, apartidário daí. Porque esses partidos aí não adianta mais, eu quero ser apartidário, entendeu? Eu vou usar esse cabelo aí, vou pegar a minha mulher loira, meus 2 filhos, vou sair em foto, aquela coisa toda, candidato evangélico, heterossexual ou candidato à classe média. Desculpa, Rodrigo, mas eu vejo assim que parece o Trump em versão boneco Repolinho. Lembra dos bonecos Repolinho? Não, eu fico imaginando que seja um boneco O Fernando Repolinho. conheceu o boneco Repolinho. Falta só a banheirinha do lado. Eu acho que Ficou o senhor tem a prerrogativa para desligar componentes da mesa. Por favor, desliga o microfone, depois no intervalo do ofensa. próximo bloco a gente vai conversar. Tu não gostou então, Paulo Daniel? Sumária. Não, eu gostei, cara. Uma versão um pouco levemente mais obesa, né? Em 81, a minha mãe trouxe um boneco Repolinho para mim em São Paulo. 100 quilos a mais que o Trump. Mas o blazer preto, ele diminui a tua figura. Tu acha que me faz bem? Faz bem. Eu vou tentar agora listas verticais para ver se não melhora ainda mais. Emagrecer, não, regime... Nem pensar. Aí pode acontecer outra coisa. O Pedro não tinha visto o que nós estávamos falando aqui. Volta para nós, por favor, Vanderlei. Não, muito bom, muito bom. Volta para nós. Parabéns para a minha versão, Donald. Na verdade, essa versão ela já rola na internet há mais de 2 anos. Sim. Mas hoje eu recuperei ela porque uma pessoa disse: não, mas é o Donald Trump. É o Donald Trump. Tá o quê? Tu tá fazendo para. Tá puxando para ele agora, né? Eu disse: não, na verdade, a Letícia previu isso. Vocês viram o vídeo dos Simpsons? Sim, com o Donald Trump, presidente. Que puxou de 2000, uma história de... Tu viu isso, 16 anos atrás, profetizaram. Eu vou mandar para o Vanderlei, vou pedir para ele colocar aí também. O Simpson vai ser, provavelmente, daqui uns anos, daqui uns 20 anos, quando acabar a série, depois da 45ª temporada, vai ser um objeto de estudo da crítica social américa. Agora, o detalhe é o seguinte também, né? Tu é produtor de um seriado que nem o Simpsons, já está na Fox? Já está já tá em 600, a Fox, 700. Que aliás é pró-Donald Trump, né? Sim, eu tô dizendo, é o grande veículo conservador da América, nosso deputado aqui, aquele que é parente do Vanderlei, também começa com Van. Mas eu achei maravilhoso isso. Nós conversamos do Van Hatten aqui antes de começar o programa, do Marcel Van Hatten, deputado estadual aqui de 2 irmãos, e aí o Vanderlei disse: mas eu também sou da família Van. As famílias Fonseca e Fontoura também são todas, né? Essa é bem nova, essa aqui. Que maravilha. Não, mas essa do Vanderlei foi maravilhosa. Essa foi de improviso, né? Concurso foi maravilhosa. Ô, Vanderlei, estou te mandando aí a foto, faz favor de postar lá para nós, aí para a gente rir mais um pouquinho. Eu acho muito curioso a forma como se dá a eleição, né? Porque é a maior democracia do mundo dita, e, na verdade, não são eles que votam. Aliás, a participação foi muito boa na eleição. Sabe que me lembrou isso aí? O Conselho do Inter, né? Fala mais sobre isso. Está afundando também? Tem América? Não, como é que é essa história? O Inter faz 340 conselheiros votarem em 2 de 3 chapas, né? E essas 2 chapas escolhidas vão para o pátio, como se costuma dizer, né?
E lá no pátio, os 100 mil, ou 70 mil, ou 80 mil sócios que estiverem em dia e tiverem mais de um ano de mensalidades em dia, vão escolher, né, o futuro. Né? Agora me lembrou o Tarso Genro. Agora, né? Mas essa democracia é indireta, né? Ela não é a maior democracia, no total, indireta. a Hillary fez quantos? 170 mil votos a mais, parece uma coisa assim. Eu estava olhando algum dado em algum lugar, eu não tenho essa informação correta. O Al Gore fez mais votos. Mesma coisa, Mesma né? coisa que o Bush. Bush. E perdeu de novo na Flórida. Perdeu na Flórida, exatamente. Mas aí a profecia que eu disse ontem, eu não disse com todas as letras que o Trump ia ganhar, mas a profecia que eu disse ontem aqui nessa bancada foi o seguinte: o Bill Tem de profeta do acontecido agora? Não é profeta do acontecido, mas assim, ó, por que Engenheiro de obra pronta. Por que o Al Gore perdeu a eleição? Por que houve a guerra lá? Por que houve as invasões bárbaras, o episódio lá do 11 de setembro e depois houve a invasão lá do Afeganistão? Por quê? Porque a Mônica Lewinsky, ela teve aquele caso lá com o Bill Clinton, né? E isso prejudicou depois a vitória do Al Gore. Vai dizer que não foi? Não, a dúvida aqui é onde é que só Deus sabe onde nós vamos parar. Não, eu acho que aquele acontecimento lá na época pode ter tido reflexo hoje, porque Bill Clinton, Hillary Clinton, tem muita gente que se lembrou da época que Hillary Clinton foi traída. Mônica Lewinsky. Exatamente essa mesma. O charuto. É isso, e ela tudo isso. seco a Hillary Clinton. O charuto. Ela foi uma heroína, né? Cara, umas coisas porquê, assim né? que... A gente fica perguntando como é que é lá por trás dessa história toda, né? A gente sabe só a casca disso, né? Aquele salão oval já viu coisa. Como é que se vive depois do escândalo mundial de uma guampa desse tamanho, né, tia? É. Nós lá em casa, eu e minha esposa, temos... Eu até estava comentando antes dos bastidores que lá em casa nós temos 2 chifres toleráveis. 2 chifres toleráveis, que é Chico Buarque e Grazi Massafera. São os 2 chifres que a gente perdoaria. Para os dois. Sim, pros dois. Se eu caísse nas lábias de Chico Buarque, minha mulher sairia pela rua. Gurias, eu nem conto pra vocês. Sabe quem comeu meu marido? Chico Buarque. Ô, Paulo Daniel. Paulo Daniel. Desculpe. De pedir que a gente Desculpa, amor. Tá olhando em casa. Depois sou eu. Já deve estar pensando assim, por que estão falando lá dos Estados Unidos e não daqui? Mas aí o senhor vem e me fala de coisas... Fernando Marquescas, né? Fernando Marquescas. Não podemos deixar com que esse espírito nos contamine. Não, mas então vamos falar sério. Eu tenho uma questão Misericórdia. Tem uma foto ali, ó. Põe essa foto para nós. Quando vai deixar eu falar sério, viu? Por favor. Eu tentei. Olha só que maravilha, tio. Perfeito. Mas tem uma mais ainda que ele está falando. Procura ali, Vanderlei, não sei se você consegue. Não, nossa. Essa aí também, mas tem uma que ele está de perfil. Essa mesma foto que ele está de perfil. Mas essa não é a que eu te mandei hoje. Tu pegou outra da internet. Tá. E será que o Trump... Olha só, gente, como é que o cara pode perceber isso aí? Mas será que ele maliciosamente, já queria ser candidato, ele não pegou lá? Não, mas isso é de 2000, cara. Isso é de 2000. Eu acho. Nos afarrados lá no... sim, para reproduzir. Aí as pessoas estavam lembrando que o Homer foi preso nesse episódio, não sei o quê. Não sei, não importa. Mas o William Bonner, há 2 anos antes de se separar... Pode voltar para nós, por favor. Falou no Homer também, né? O que ele falou no Homer? Ele falou que o Homer brasileiro, né? O Homer brasileiro é o cara que assiste o Jornal Nacional, né? Ele falou isso. Deu uma confusão. E é verdade. Eu não sei disso. Uma questão que eu queria levantar antes é o seguinte. A gente viu hoje alguns comentários tipo... Eu li isso. Toma esquerda! Donald Trump é o novo presidente. Meus queridos, vão estudar alguma coisa sobre política, geopolítica internacional. Hillary Clinton não é de esquerda, queridos. Hillary Clinton era senadora, é uma senadora dos democratas, intervencionista, votou pela invasão no Iraque, tá? Mulher de Bill Clinton, também um intervencionista. Nós não tínhamos esquerda e direita. Calma, gente. Bernie Sanders. Bernie Sanders, eu ia dizer, o candidato que estava à esquerda de tudo isso era Bernie Sanders, que não participou do pleito. Foi o cara que ficou fora da eleição do Inter, né? É o terceiro. Né? Exatamente, é o terceiro. Não foi para o pátio, Bernie. Então calma, gente, não vamos petralizar e coxinhar a disputa, a discussão. Ali é direita com direita, né? Ali é direita com direita. Tu tem uma direita
beirando ultraconservadora, beirando o fascismo, que é o Donald Trump, e tu tem uma direita liberal, e quando eu digo liberal é dentro dos princípios liberais, por exemplo, de equidade de acesso, que é o que o Obama está tentando fazer, né, dar isonomia de acesso às pessoas. Ela é progressista no sentido de cuidar mais das pessoas. Exatamente, né? É o cara que busca, então, dentro desse espírito liberal de meritocracia, deixar que as pessoas tenham acesso ao mérito. Né? Acesso a ter o mérito, esse é o problema. Enquanto tu tem aí um Donald Trump que é exatamente o contrário de tudo isso. Quem dá as manchetes do nosso programa hoje são os nossos telespectadores internautas. E eu separei uma série de frases de vários dos amigos que acompanham a nossa Vale TV, em vários dos nossos programas, catando no Facebook, porque hoje a manchete ela pode ser uma manchete de jornal e o jornal às vezes vende mais pela internet, pelo Facebook, propriamente na rede. Por sinal, os jornais que morreram hoje de manhã em todo o país, né? É verdade. Aliás, a noite inteira foi uma coisa assim de avós morrendo. Não, mas a definição se deu lá pelas 4 da manhã, eu acho, né? Um pouco antes. 13 e pouco da manhã já estava definido, assim, já não tinha mais volta. Da manhã, e os jornais estavam... a Flórida foi onde se foi. De papel estavam chegando às 6h15 da manhã nos lares e nas empresas. E mortos já, natimortos, né? Sem ter uma novidade. Porque tudo que acontecia ou pelo rádio, ou pela TV, ou pela internet. Frases do dia. Eu separei vários telespectadores para compartilhar com vocês e a gente discute isso na sequência. Esse mundo no qual acordei hoje, não sei lidar. Outra. O mundo está doente. Outra. Donald Trump, alguém me acorda desse pesadelo. I can't believe my eyes. Que retrocesso para a humanidade. Que Deus nos ajude e tenha piedade de todos. Uma professora de inglês, tá? God bless America. No fim das contas, a gente tem mais que agradecer aos norte-americanos por terem nos mostrado que imbecilidade e responsabilidade não são uma prerrogativa, tão pouco exclusividade brasileira atualmente. Tá certo que o Trump é uma coisa abjeta, mas lamentar a derrota dos que nos golpearam não é comigo. Aí outra manchete, entre as poucas que circulavam que não eram sobre isso, é Marcelo e Michel Temer gastaram 12 milhões em cartões corporativos em 6 meses. Aí outro colega colocou, vocês estão preocupados com Donald Trump? É isso? Enquanto isso, Renan Calheiros e seus asseclas articulam um golpe no Brasil. Aí outro, um ser asqueroso como Trump, misógino, homofóbico, racista, comandando a maior potência mundial. Esperem pelo pior. Aí o outro, vejo muitos reclamando do ganhador da eleição presidencial norte-americana, mas acredito que antes de reclamar de quem quer que seja, vamos olhar para o nosso umbigo, lembrar quem nós elegemos e ver a situação que nos encontramos hoje. Temos que aprender a fazer o nosso dever de casa. Aí outra, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. As manifestações culturais, por meio da arte, escrita, falada, pintada, cantada, dançada, serão o refúgio daqueles que pensam e sonham em um mundo mais justo, acreditando cada dia mais nas utopias, porque a política e a economia estão no campo da perdição. Aventuras na história, Hitler era considerado um bufão e uma zebra eleitoral, mas ele chegou lá e em menos de 3 meses acabou com a democracia alemã. Como isso foi possível em um dos países mais educados e avançados no mundo. Outra, descoberta que valeu o ano de 2016, restaurante em Sapiranga que tem o maior pote de sobremesa do cosmos. Eu acho que essa foi a manchete mais importante. Pensando naquela família que apareceu no Fantástico e se mudou para Miami, porque a Dilma venceu a eleição. Serão deportadas de avião ou de navio? Outra, eu que sempre achei que brasileiro era o povo que não sabia votar. Outra, Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos. Algumas observações. 1. Pesquisas erraram novamente. 2. São pesquisas ou foram induções da mídia para eleger a candidata Hillary? Como todas as pesquisas erraram, me parece ter sido induções de alguns setores vendidos da mídia, não podem ser considerados jornalistas. Outro, é uma pessoa que participa com a gente na bancada aqui, que hoje não pode estar conosco. O candidato brasileiro que vocês dizem equivalente ao Trump não tem a mesma estrutura partidária. A plataforma eleitoral deles são vocês, que não param de compartilhar suas ideias, fotos e tiradas cômicas. Outras eleições dos Estados Unidos mostram como funciona a tendência fragmentária do campo não conservador e suas consequências. Se vamos aprender com isso? Acho que não. E um outro amigo nosso aqui, Donald Trump surpreende ao novo presidente dos Estados Unidos. Mercados derretem. E por aí vai, né? Depois do 11 de 9, agora temos o 9 de 11.
Descoberta que valeu o ano de 2016, me parece que foi a grande manchete, hein? O maior potinho de sobremesa do Cosmos lá em Sapiranga, no restaurante. Eu tenho uma publicação que mandaram para mim aqui, que é a vida de Mauro Blankenheim. O mundo inteiro preocupado com as eleições americanas e eu aqui, preocupado mesmo é com Paulão na zaga, Jefferson na esquerda, William no meio e Seijas no banco. Verdade. Foi tu quem postou isso? Não, mas poderia ter sido. Poderia ter sido. Maravilha. Gente, vamos para a nossa foto? Chega de Donald Trump e Hillary Clinton. Mauro, ontem, a nossa foto de ontem. Reconhece? Mas como é que o senhor matou tão... Não, só pelos... Não, de fato, acertado. São os canteiros, né? Acertado, são os canteiros. Paulo Daniel reconhece? Me parece a Frederico Link. Mas não foi só porque o Mauro falou? Não, me parece por conta da extensão? Da extensão e da largura e tal. E da orientação. Reta. E ali parece ter trem ali embaixo? Segundo Fernando Marques, é o aeroporto Salgado Filho. Não. Eu disse que aquilo ali é as Nações Unidas perto da costaneira ali. Nem tem costaneira nas Nações Unidas. É um furão. Ali. Foto de hoje, por favor. Olha só, tá muito fácil essa, hein? Mas ela tem ali uma coisa que me chamou muita atenção. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.